Oi, pessoal! Nós chegamos ao último estudo dessa breve série que nós fizemos falando sobre compromisso com Deus. Nós precisamos viver determinadamente, procurando fazer de tudo para honrarmos o nosso compromisso com Deus. Isso é vida de compromisso, pois Deus fez uma aliança eterna conosco e jamais quebra essa aliança. Apesar de nós, Deus mantém seu compromisso conosco e isso nos levará para a eternidade com Ele. E louvado seja Deus por isso. Nessa série, nós falamos que compromisso com Deus é entender a aliança que Deus fez conosco e vivermos por essa aliança, vivermos por Deus. Mostramos que compromisso com Deus é obedecê-lo acima de todos. Compromisso com Deus é vida de oração. Compromisso com Deus é também anunciarmos a salvação por meio da evangelização. E nós deixamos o cerne de tudo para esse último vídeo dessa série. Compromisso com Deus é vivermos baseados na palavra de Deus. A real vida compromissada com Deus e vida que honra a Deus é vivida tendo a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática. E o que significa isso? Significa seguir a Bíblia quanto às coisas que eu devo crer e também acerca das coisas que eu devo praticar. Viver na palavra de Deus e pela palavra de Deus é viver em obediência ao Senhor, é ser orientado por Deus, é aprender e ser corrigido por Deus, é basear a vida na vontade do Senhor. Viver na palavra é isso, tanto é que isso é demonstrado claramente pelas Escrituras. Olha lá o Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, a palavra norteia a vida da gente. A palavra, ela ilumina nossos passos, ela nos guia. E observa o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pela própria Escritura, nós conseguimos também ver como os apóstolos se dedicaram à pregação da palavra de Deus, como eles mergulharam na mensagem das Escrituras. Com o passar do tempo, nós chegamos à Reforma Protestante, que também aconteceu por causa da palavra de Deus. Na história da igreja, os teólogos reformados deram a sua vida pela palavra de Deus. Hoje, igrejas sérias, elas existem por causa da palavra de Deus, existem por causa da pregação da palavra. E se você observar os nossos estudos, os estudos dessa série, todos os estudos que fazemos aqui no nosso ministério, Conexão Jovem, eles são baseados na palavra de Deus. A palavra é o fundamento de tudo. Então, como ter uma vida de compromisso com Deus sem mergulhar na palavra, sem mergulhar na Bíblia? E uma coisa importante da gente lembrar, a palavra de Deus, ela é o cerne da nossa própria vida. Porque nela é que conhecemos mais o nosso Deus maravilhoso, conhecemos a sua vontade, conhecemos o nosso Jesus maravilhoso e a obra dele. É na palavra de Deus que entendemos a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. É na palavra de Deus que compreendemos o que é viver de verdade, em compromisso com Deus. Agora eu pergunto para você, você pode afirmar que tem compromisso com Deus se você não obedece à palavra dele? Você pode dizer com tranquilidade que serve a Deus se não lê as Escrituras Sagradas? Você pode dizer que a sua vida está debaixo da vontade de Deus se você não ouve o que Deus realmente deseja por meio da Escritura? Como saber a vontade de Deus se não se lê a Bíblia? Como saber para onde seguir se não se medita na Bíblia? Como reagir e responder às questões que surgem em nossa sociedade sem conhecimento da palavra de Deus? Como ser um jovem cristão dentro de casa, no trabalho, na universidade, de frente às questões sociais, se não se conhece a palavra de Deus? E como resistir às tentações que vêm sobre nós, se não se conhece a Escritura Sagrada? Jesus foi o maior exemplo disso para nós, num episódio, o episódio da tentação no deserto. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele resistiu citando as Escrituras. Você pode conferir isso lá em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4.
O diabo tentava e Jesus combatia citando a palavra. Não apenas recitando a palavra, mas por ele ser alicerçado na palavra e ser a palavra, é que ele conseguiu resistir às tentações do diabo. Então, conhecer a palavra livra das ciladas do maligno e mantém na vontade de Deus. Jovem, hoje esse estudo tem as seguintes ênfases para todos nós. Precisamos mergulhar na palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. É a palavra que sustenta o nosso compromisso com Deus. É a palavra que nos ensina como viver em obediência a Deus. É a palavra que nos ensina sobre a alegria verdadeira. É a palavra que nos fortalece e nos faz resistir ao mal. É a palavra que nos dá direção e direção correta. É a palavra que aquece a nossa fé, porque lá está tudo o que Deus quis nos revelar nessa etapa da nossa vida. E lá também está registrado acerca daquilo que nós devemos esperar, aquilo que nos dá esperança. Na palavra existe consolo, refrigério, paz, amor pleno. A palavra é a revelação de Deus para nós. É na palavra que existe a revelação do plano de Deus para nós. E glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Pessoal, muitos estão enganados, pensando que têm compromisso com Deus sem seguir as Escrituras. Muitos estão enganados, pensando que estão servindo a Deus, mas não conhecem a Bíblia. E a falta de comprometimento e conhecimento da palavra prejudica muito, prejudica pessoas, prejudica igrejas. Existem igrejas que se baseiam mais nas experiências pessoais e ensinam seus fiéis a viverem assim também. E com isso, esses irmãos e irmãs acabam deixando a Bíblia de lado e não vivendo-a em seu dia a dia. E no momento de dificuldades, esses fiéis se afundam, porque não têm recursos de Deus para lutar, têm apenas as suas limitadas experiências. Existem pessoas também que pensam que estão tendo atitudes corretas diante de certas coisas, mas estão seguindo o seu próprio entendimento. Não decidem tendo por base as Escrituras. E existem pessoas também que adotam certos tipos de postura, costumes, comportamentos, pensando que tudo agrada a Deus, mas estão ofendendo a Deus sem perceberem. E por quê? Porque não conhecem as Escrituras, porque não conhecem a palavra de Deus. E isso é tão verdade que sobre a postura do jovem, a Bíblia traz um exemplo, que é muito claro. Olha esse texto, Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Sabe, é muito triste ver jovens que levam de qualquer jeito o seu relacionamento com a Bíblia. É triste ver jovens que, por não quererem se aprofundar na palavra, se tornam fracos na fé, acreditam em qualquer vento de doutrina que surge, vivem em busca de movimento, de espetáculos, de sensações e não da verdadeira presença de Deus nas Escrituras. Buscam inventar novos modos de buscar a Deus que não têm a base na Bíblia, não têm a Bíblia como alicerce. Buscam essas coisas e não desfrutam da grandeza da verdade de Deus em sua própria palavra. Jovem, o incentivo para você aqui hoje é abandonar esse estilo de vida e assumir um estilo de vida alicerçado na palavra de Deus. Seja diferente, marque a sua geração com a palavra de Deus, busque crescer no conhecimento das Escrituras, medite nas Escrituras todo o tempo e viva baseado na palavra. Deus te mostrará coisas sobrenaturais por meio da palavra dele. Então, tenha um relacionamento profundo com o seu Senhor, ouvindo muito o que ele tem para te dizer. E se lembre de uma coisa, jamais se terá um relacionamento compromissado com Deus se não parar e dar atenção ao que ele diz, se não parar e dar atenção ao que ele ensina e mostra. E isso se faz por meio da Bíblia. Conversando tudo isso, pessoal, eu quero mostrar para você o foco do nosso estudo. O foco desse estudo é dizer que, se você quer de verdade ter um compromisso com Deus, se você deseja realmente viver uma vida compromissada com Deus, se você deseja fazer a vontade de Deus e caminhar nos caminhos do Senhor, isso só acontecerá se você conhecer da Escritura, se você conhecer da Bíblia. Se você deseja realmente que a sua juventude seja uma juventude compromissada com o Senhor, você só alcançará isso por meio da palavra de Deus. Você conseguirá isso somente por meio do conhecimento que a Bíblia te dá.
E eu quero fazer um gancho aqui. Se você deseja que o ano que se aproxima e todos os anos que virão em sua vida sejam abençoados e corretos, prósperos em sua existência, isso só será possível se você se envolver profundamente com a Bíblia. Isso só será possível se você conhecer a palavra de Deus. E hoje eu quero dizer uma coisa para você. Não há outro jeito de se conhecer as Escrituras se não for lendo muito e muito, pensando nos textos, meditando nas mensagens do Senhor. Porque as maravilhas de Deus para a sua vida estão contidas nos 66 livros da Bíblia. Então inicie agora. Dedique tempo para ler e ouvir Deus falando com você. Dedique tempo para ouvir Deus ensinando você. Isso é compromisso com Deus. Isso é honrar a aliança que Deus fez comigo e com você. Busque se encher da palavra de Deus. Deixe a palavra entrar dentro de você e ser parte de você. Respire a palavra, se alimente da palavra. Deixe a palavra de Deus correr nas suas veias para que você possa ser como o salmista e ter expressões como a que ele mostrou aqui no Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Isso é vida de compromisso com Deus. Bem, pessoal, chegamos ao final dessa série que nos mostrou a importância de honrarmos a aliança que Deus tem conosco, vivendo cada vez mais uma vida de compromisso com Deus. Várias foram as formas pensadas nesses estudos e existem muitas outras. A vida toda, todas as áreas da nossa vida, elas devem ser consagradas a Deus, devem ser áreas compromissadas com Deus. Que Deus te faça ter uma vida de compromisso com Ele. Esse é um ótimo objetivo para a sua vida. Que Deus te dê perseverança, que Deus te dê garra, que Deus te dê força para você viver em compromisso com Ele. Fica aqui o nosso agradecimento por você ter participado conosco dessa série chamada Compromisso com Deus. Nós nos encontramos nos trabalhos do Conexão Jovem. Até lá!